essa palestra que me foi confiada traz um tema muito singular, que é o tema valores cristãos para a família. Quais são os valores da família, não é? E o que é valor, gente? Me diga, o que é um valor? Simples, é aquilo que vale para você, é aquilo que norteia as suas escolhas, é aquilo que é uma bússola para você em meio a um mar agitado. Quem aqui já atravessou um mar agitado com a família? Levanta a mão. Talvez você esteja no mar agitado agora, né? Talvez eu esteja no mar agitado, vivendo realidades desafiantes com a minha família. Mas veja bem, eu repito, valor é aquilo que vale. Valor é aquilo no qual eu me pauto para fazer escolhas. É aquilo que me dirige em cada coisa. O que dirige a sua família? Você já parou para pensar? Tem muita gente que dirige a própria família a partir daquilo que passa na novela. Tem muita gente que dirige a própria família a partir daquilo que passa no filme, nas séries, né? Eu dizia na missa ontem, tem muitas pessoas que não questionam aquilo que é oferecido, não questionam aquilo que a mídia está oferecendo, não questionam aquilo que as séries estão oferecendo. Um exemplo básico, gente, há menos de 15 anos atrás, aliás, há 20 anos atrás, a sociedade, nós não acreditávamos em metade do que a gente acredita hoje, do que é bom para uma família, do que é modelo de relacionamento. 20 anos atrás a gente não acreditava. Por que agora, de uma hora para outra, a gente começou a acreditar? Será que tem uma geração iluminada que está reinventando a roda, que está mudando a compreensão de mais de 2000 anos de história? Ou será que existe uma manipulação ideológica acontecendo através da mídia, através da moda, daquilo que se veste, através das músicas, através do cinema? Eu te pergunto novamente, o que dirige a sua família? Você em casa também. O que dirige a sua família? É importante se perguntar sobre isso, porque veja bem, ninguém fica sem ser influenciado, eu digo para você. E às vezes as pessoas falam aí, o jornalismo, como é que fala? O jornalismo parcial, né? As pessoas falam, ouça uma notícia daquele jornalismo imparcial, desculpa, né? Não tem lado nenhum. Aí você começa a ouvir o que os caras estão falando e fala, nossa, é uma imparcialidade que dá medo, né? Ou seja, a mídia quer te levar para uma direção, as séries querem levar a sua família para uma direção. Mais uma vez eu digo, você que é mais velho um pouquinho, da idade do padre ou mais, você sabe que há 20 anos atrás, a gente não acreditava e não aceitava em muita coisa que acredita agora e aceita agora. Por que mudou assim em 20 anos? Será que as pessoas estão iluminadas ou será que estão sendo manipuladas? Sem ao menos questionarem o que recebem. Olha, eu digo para você que é pai e mãe, você que tem uma família, você é sentinela da sua casa. O que é ser um sentinela? Você sabe que na antiguidade, o sentinela ele ficava sobre as muralhas do reino, né? Por quê? Porque ele ficava ali sobre as muralhas para avistar quando vinha o inimigo. E para dizer, olha, o inimigo está chegando, vamos usar os escudos, vamos contra-atacar, vamos jogar flecha incendiária nele, né? Flecha com fogo. Agora, infelizmente, tem gente que assiste passivamente a própria família ser destruída. Tem gente que assiste passivamente os desvalores desviarem a cabeça dos filhos. A pessoa não senta com a criança para ensinar. Porque veja bem, o dever, eu vou falar sobre isso, o dever de educar é do pai e da mãe, não é do Estado. Quem educa é pai e mãe, com os valores que acredita. Mas a pessoa assiste passivamente, o filho vendo um monte de série, com o celular o dia inteiro. Pai e mãe não senta com a criança com catecismo para explicar. Pai e mãe não abre a Bíblia para ler para os filhos. E depois lá na frente fala, padre, eu não sei porque o meu filho se desviou. Me perdoe a sinceridade, eu sei. Porque talvez, eu não estou te julgando, nem quero que você se sinta culpado, tá? Culpada por coisas que já aconteceram. Talvez você não tinha essa consciência que você tem agora. Mas a culpa muitas vezes é nossa. Você é o sentinela.
Você está ali em cima do muro e está vendo entrar o inimigo, está vendo entrar como o cavalo de Troia, lembra? Aquele cavalo bonito, mas cheio de soldado dentro. Você está colocando para dentro da fortaleza da sua família o que é ruim. E depois você fala: padre, eu não sei porque o meu filho fez essa escolha. Eu não sei porque a minha filha foi por esse caminho. Me perdoe, eu sei. Muitas vezes é negligência da nossa parte. A gente não está fazendo o dever de casa. Ai, padre, mas é tão difícil, eu tenho que trabalhar. Eu sei, eu não quero julgar você, nem colocar peso. Mas eu digo para você, se você não educar os seus filhos, alguém vai educar. Platão falava do conceito da tábula rasa, né? Que a criança é como uma tábula rasa, que alguém vai escrever alguma coisa ali no entendimento, na alma, na consciência da criança. Gente, e o que mais a gente precisa hoje é de cristãos com uma consciência bem formada. Eu digo para você, uma pessoa com a consciência bem formada, você pode jogar ela no meio da Babilônia. Você pode jogar ela no meio do antro dos ladrões, que a pessoa continua íntegra. Porque a consciência foi bem formada. Mais uma vez eu te pergunto, quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Quase ninguém, né? Conto para famílias, né? Esperar o quê? Você tem que sentar com seu filho e abrir o catecismo para ele e explicar. Quantas vezes você já fez isso com seu filho? Levanta a mão. Levanta aí o dedo. Quantas vezes? Algumas pessoas, mas tem gente que está fazendo assim. Não, levanta ou não levanta? Sim, pronto. Nossa, os gatinhos pingados. Que bom. Mas você tem que fazer isso, você tem que sentar com o catecismo. Já viu aquele livro amarelo? Eu não trouxe agora, que eu não vou usar tanto nessa pregação, vou usar mais a Bíblia. Mas aquele livro amarelo que tem toda a doutrina da nossa fé. Você tem que explicar para o seu filho. Tem gente que me fala assim, presta atenção no que o padre está falando. Tem gente que me fala assim: ai padre, eu chego do trabalho cansado, padre, eu preciso relaxar, eu não consigo. Tudo bem, ó. Pensa comigo racionalmente, vamos fazer uma conta. Tudo bem, o seu filho tem ali 6 anos, 7 anos, 8 anos, e você está muito cansado. Aí você vai deixar ele com o celular para ser educado pela internet. Só que daí você descansa. Só que veja bem, se você não educa descansando agora, a hora que era para chegar o tempo de você descansar de fato, ou seja, quando ele tiver adolescente já não quer mais ficar andando com o pai e com a mãe, já tem vergonha de pegar na mãozinha da mamãe, né? Já quer ficar com os amigos. Ou seja, se você descansa na hora errada, a hora que era para você descansar, aí que você se cansa, porque ele começa a dar trabalho, começa a usar droga, começa a andar com quem não deve, começa a ter relacionamento errado. E quem que vai pagar por isso? Me diga. O problema vai ser de quem? Do pai e da mãe. Então me perdoe, é uma economia de energia burra. Burra. Porque se você se desgasta, nossa padre, eu estou arrebentado, mas eu vou fazer agora, porque daqui a 10 anos eu vou estar mais cansado que agora, porque a tendência, você que é jovem, viu? A tendência é piorar, tá? Essa dor na coluna, todas essas coisas aí vai piorando com o tempo, tá? Tudo que está no corpo apontando para cima vai apontar para baixo, viu, senhoritas? A tendência natural, não tem jeito, chega uma hora que não tem o que segura, você pode colocar, 2 palitos aqui segurando, não vai, tudo vai para baixo. Então daqui 10 anos, minha filha, meu filho, que era a hora de você estar em paz. Não, ele é adolescente, formei bem, vou acompanhar, claro. Pai nunca deixa de ser pai. Eu sou padre, mas até hoje meu pai e minha mãe são meu pai e minha mãe. E a hora que precisam falar alguma coisa, fala alguma coisa para mim, mesmo eu sendo padre com 42 anos. A função do pai e da mãe nunca acaba, mas muda de figura, vai ficando mais leve. Hoje o meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe é mais de amizade, não tanto de uma dependência formativa da minha parte, né? Mas veja bem, se você, perdoe a sinceridade, é burro, não quero ofender o burro, aliás, não quero ofender ninguém, né? Se você é burro, burra, e faz a economia de energia na hora errada, vou dar um exemplo, eu estou aqui fazendo uma pregação, eu levo muito a sério, Deus sabe, todas as minhas pregações. Ontem eu passei de 9h30 a 2h30 lendo a Bíblia, estudando, rezando. 9h30 da manhã, 2h30, tirei só o momento do almoço, estudando a Bíblia, rezando, pesquisando, procurando para fazer a homilia de hoje e a pregação de hoje. A homilia de ontem, desculpa, a missa de ontem e a pregação de hoje. Eu levo muito a sério, quem me conhece sabe disso. Estudando, fazendo pesquisas. Então tudo bem, eu me cansei, né? Sim ou não? Só que agora eu vou ser sincero, eu estou hiper descansado. Se eu quiser não olhar para os papéis que estão ali, eu não olho, porque eu sei o que eu vou falar.
E pode vir aqui um cavalo aqui no meio dançando funk aqui na minha frente, ó. Imagina numa cena dessa, uma égua dançando funk. E eu vou continuar falando o que eu estou falando. Por quê? Está tudo aqui, ó. Eu estudei, eu rezei. Então agora eu estou descansando. Agora, se eu não tivesse preparado essa pregação, eu ia estar assim: ai meu Deus, o que eu vou falar? Será que eles vão entender? Nossa, não, aquela pessoa parece que não está entendendo. Ai meu Deus. Por quê? Porque eu fiz um descanso burro. Meu descanso foi burro. Seria burro, né? Não, ali era a hora de eu dar o meu melhor. Agora, meu amigo, como eu disse, pode vir uma égua prenha dançando funk aqui com a camiseta do Flamengo, que eu não vou estar nem aí para ela. Vou continuar pregando. Por quê? Porque eu estudei. Eu rezei, não só estudei intelectualmente, mas eu perguntei para Deus: o que o Senhor quer que eu fale? Eu rezei por cada pessoa que está aqui, eu rezei por você. Não sabia quem era você, não sabia quem estava assistindo, eu rezei. Então agora, ó, desculpa a palavra, se exploda. Só que se eu tivesse feito o contrário, eu estaria extremamente ansioso. Por quê? Porque eu não sei o que eu vou falar, eu não sei para onde eu vou. Você está entendendo o exemplo? Sim ou não? É um exemplo para dizer o seguinte: você não pode ter uma economia de energia burra. Você não pode descansar na hora que você tem que trabalhar, porque senão, me perdoe, tem gente que fala assim: padre, eu não aguento. Mas eu te pergunto, se der problema ao filho, vai ser problema de quem? É o seu vizinho que vai cuidar do seu filho? É a sua sogra? É você, meu amigo, minha amiga, é você. Então educação é uma coisa que o pai tem que assumir, que a mãe tem que assumir. E não só mãe, viu, pais? O pai também. Mais uma vez eu digo: você já sentou com seu filho para explicar os 4 dogmas de Nossa Senhora? Dogma, padre? Nossa Senhora? O que é isso? Você sabe quais são os 4 dogmas de Nossa Senhora, sim ou não? Eu vou ter mais trabalho do que eu pensei, gente. Será que tem como dar 2 horas aí de tempo para mim? Eu vou precisar de mais 1h30, no mínimo. Você tem que sentar. Depois tem gente que fala assim: ai padre, eu virei protestante, eu era católico. Com todo respeito aos protestantes que nos acompanham, muitos acompanham o padre, seguem o padre nas redes sociais. Todo respeito aos protestantes. Mas quando um católico fala assim: eu deixei de ser católico para virar protestante, eu olho no olho dele e falo: você nunca foi católico. Nunca. O que a igreja crê? Por que a igreja crê? Ai, não sei. Então você não era católico. É um católico saco de batata, meia tigela. Igual alguns que eu estou olhando, não aqui, sabe? Só que estão acompanhando em outros países pela televisão. Você tem que entender quais são os 4 dogmas de Nossa Senhora: virgindade perpétua, a assunção, a imaculada concepção, a maternidade divina. O que esses dogmas significam? O que é um dogma, gente? É algo que a igreja viu. Isso é uma verdade imutável, ninguém muda. Está definido para sempre. Isso é um dogma. Ninguém vai mudar. E se a igreja falou que aquilo é aquilo, por quê? Porque tem um sentido. Porque de fato aquilo é uma realidade que nunca vai mudar. Agora, o seu filho não sabe. Aliás, você não sabe. Ai padre, eu nunca parei para pensar. Mas de outras coisas você sabe, né? Tem muitos outros assuntos que você é muito bem informado. Você está entendendo? Presta atenção onde o padre quer chegar. O diabo, gente, ele não vai bater no seu muro. Ele vai procurar a brecha que está no muro, a brecha que está no pé do muro, a brecha que está no cantinho onde o muro encontra com a parede. O diabo não é besta, ele não vai bater no muro. Ele procura a brecha que existe na sua família. E às vezes a brecha é culpa do pai e da mãe. Não quero culpar ninguém, mas eu preciso ser sincero. Você precisa sentar com seu filho. O primeiro catequista é o pai e a mãe. Repita comigo: o primeiro catequista. Mais forte: o primeiro catequista. Não, é para repetir depois de mim, tá? O primeiro catequista é o pai e a mãe. Ponto. Mas como é que você vai ser o catequista se você não sabe? Ontem eu cheguei na homilia, eu falei assim: olha, eu vou chegar lá, todo mundo já sabe quem é Jeremias, a história dele, e aí eu vou só partir de onde eu parei. Gastei 15 minutos explicando quem era Jeremias. Um católico não sabe quem é Jeremias. Agora, com todo respeito, você pergunta a pessoas de outras denominações, eles explicam até o ano que Jeremias nasceu para você.
É que nós somos assim, padre, os católicos são mais abertos. Aberto não, é um saco de batata. Se não conhece a própria doutrina, se não conhece o próprio catecismo, meu amigo, é um saco de batata, vai apanhar da vida, vai formar maus filhos. Então você tem que conhecer os dogmas marianos. Por que Nossa Senhora é mãe de Deus? Dogma que foi definido no concílio de Éfeso e Constantinopla, de Éfeso na verdade, lá no século V. Existia uma heresia que falava que Nossa Senhora era mãe só do Filho humano, mas não era mãe do Verbo divino. E lá eles definiram, não, Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, então Nossa Senhora é mãe do homem Jesus, mas também do Deus encarnado, o Verbo Jesus. Depois os outros dogmas, a virgindade perpétua, a Imaculada Concepção, sabe? Todos os dogmas marianos a gente tem que saber, a gente tem que guardar no coração, ensinar o seu filho. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Eu podia dar muitos outros exemplos. Então, em primeiro lugar, o primeiro catequista é o pai e a mãe. Veja bem, padre, eu vejo que o meu filho está mudando, padre, ele está com um comportamento estranho. Você já pegou os cadernos do seu filho para ver o que ele está aprendendo? Pai e mãe católico tem que ver o que o filho está aprendendo. E se não concorda, vai lá na escola falar com o diretor. Eu não estou colocando meu filho aqui para você doutrinar ele, não. Eu estou colocando meu filho aqui para você ensinar matemática e português. Educação e valores, quem dá sou eu. Sou eu que sou pai e que sou mãe. Agora me perdoe, tem gente que está trazendo o inimigo para dentro de casa e está dormindo com o inimigo. Já viu aquele filme Dormindo com o Inimigo? Lembra? Aquela voz, quem é mais velho vai lembrar aqueles filmes de domingo à tarde. Você está dormindo com o inimigo. Padre, eu não entendo, meu filho está mudando o comportamento. E o que você fez para entender por que o comportamento dele está mudando? Você sabe, jovens são assim, jovem não é assim não. Pai e mãe tem que, sei lá como fala, escafunchar, mexer, né? Sei lá, tem um termo aí que os mineiros falam que eu não lembro. Ele está estranho. Por que o seu filho está estranho? O seu filho é filho de quem? Hein? Me responda a pergunta óbvia. É seu. Então você tem que entender por que ele está estranho. Com quem que ele está andando? Aonde ele vai? O que ele está aprendendo na escola? O que ele está vendo? Tem muito pai católico lindo que reza o rosário, coisa mais linda, até treme na hora de rezar. Ave Maria, aleluia. Está fazendo esse caras e bocas, mas não forma a consciência do próprio filho, não acompanha o que o filho está vivendo. Meu filho mudou de comportamento, por quê? Com quem que ele está andando? O que ele está assistindo? O que ele está lendo? O que estão ensinando na escola para ele? Seja escola pública ou particular, pai e mãe tem que acompanhar. E se estiver doutrinando o seu filho nessas ideologias contrárias ao cristianismo, me perdoe, vai na escola, converse, se for preciso faz um barraco, sabe? Faz um show e diga assim, você não tem o direito de doutrinar a minha criança, eu não acredito nisso, não é isso que eu quero. Agora me perdoe, nós estamos com católicos cada vez mais passivos, que aceita tudo o que acontece, que nem eu estava falando na missa ontem, né? Que eu fiz um post e a pessoa me criticando, falando assim, não, o padre tem que ser uma pessoa de paz, fofinho, bonitinho, legalzão, que está sempre em cima do muro, que diz que todo mundo está certo, que Deus é misericórdia, que todos vão se salvar. Eu quase que eu respondi, você acha que o padre é um bobo alegre, né? Que não pode direcionar os fiéis, que não pode se posicionar? Me perdoe, se for para ser um padre desse jeito, eu prefiro me tornar vendedor de picolé ali em cima. Você está entendendo? Eu fui feito padre para ensinar a doutrina católica. Se não quer ouvir, troca de canal, já falei ontem e repito. Não quer ouvir, para de me seguir. E eu repito o que eu falei ontem, o que a pessoa espera encontrar no canal do YouTube de um padre? Espera que eu esteja lá comentando o jogo do Flamengo, que diga de passagem perdeu para o meu time ontem, sem ressentimento, não quero provocar ninguém, mas só comentando, né? Enfim, essas coisas a gente tem que lembrar assim, né? Faz muito bem, age na nossa autoestima futebolística. Mas voltando ao assunto, o que eu estava falando mesmo? Agora esqueci, ó. O que eu estava falando? Que bom, está melhor do que ontem, está melhor do que ontem.
que a pessoa espera encontrar? Porque ontem eu perguntei o que eu estava. Se eu perguntasse o que eu estava falando, uma pessoa ia ficar assim, ó, olhando para cima, olhando para o teto. Está melhorando. O que a pessoa espera encontrar no canal de YouTube de um padre? Eu não entendo. A pessoa critica o padre pelo padre ser católico. Ué, mas o padre católico vai ensinar o quê, meu Deus? Aí se revolta porque o padre citou o catecismo preconceituoso. Meu amigo, eu sou padre católico, eu não sou vendedor de picolé. Se você quer ver outra coisa, vai para outro lugar. Se for para eu ir num lugar que o meu sacerdócio não vai, eu não vou. Sabe, não tem como. Mas a gente vai aceitando passivamente. É o pai legalzão, né? É a mãe legalzona. É o padre legalzão. Como Jeremias, na primeira leitura de ontem, ninguém pode falar que ninguém está errado, porque está tudo certo. E quando um profeta denuncia um mal, ele não está agindo com preconceito, ele está agindo com amor e misericórdia. Ele quer salvar as pessoas. Quando um pai e uma mãe corrige, ele quer salvar, ele quer educar, ele quer direcionar o filho. Saiba de uma coisa, São João Crisóstomo ensinava, eu vou trazer com as minhas palavras, que quando um pai e uma mãe morre e vai para o juízo diante de Jesus, a primeira coisa que Jesus pergunta é a seguinte: o que você fez com o meu filho que eu te emprestei, que eu te confiei? Porque o teu filho não é seu só não, tá? Ele é mais de Deus do que seu. Deus te emprestou esse filho e ele vai pedir conta, como a parábola dos talentos. Você fez render o talento que eu te emprestei? Então mais uma vez eu digo, pega o caderno do seu filho, o tablet, o que ele está aprendendo, e você tem que conversar com o seu filho. Você tem que conversar sobre a sexualidade, você tem que conversar sobre os instintos, você tem que educá-lo para ele ordenar a inclinação dele, né? Para o bem, para o jeito certo. Ai, padre, eu tenho vergonha de falar disso com meu filho. Se você não falar, a internet vai falar. Claro, respeita a idade da criança. A criança tem 4 anos, talvez não é o momento de falar sobre sexo com a criança, mas vai chegar um momento que você tem que falar. Esses adolescentes estão tudo subindo para a parede, gente, né? Subindo para a parede. Ai, mas é assim mesmo. Não é assim, tem que conversar, tem que explicar. Filho, você está sentindo vontade disso? As meninas estão fazendo isso hoje em dia, os rapazes estão fazendo aquilo. Mas olha, Jesus pensa assim sobre o sexo. A palavra de Deus ensina isso, sobre o instinto sexual, sobre o relacionamento. Vai ser fácil para o jovem? Não vai. Mas pelo menos a consciência dele bem formada, ele pode até cair, mas uma hora ele volta, porque tem consciência formada. A gente tem que formar a consciência dos nossos jovens, das nossas crianças, sobre a sacralidade do matrimônio, sobre a indissolubilidade do matrimônio. Olha que palavra fácil para falar logo de manhã. Indissolubilidade, ó. Você podia dar uma salva de palmas só de eu ter conseguido falar essa palavra. Eu fiquei treinando, brincadeira. Na teologia a gente estuda muito isso, mas é uma palavra complicada, né? Indissolubilidade. Você que tiver um próximo filho, podia colocar o nome do filho Indissolubilidade Santos Silva. O que você acha? Você sabe o que quer dizer indissolubilidade? Quer dizer que o matrimônio é indissolúvel, ninguém pode quebrar. Uma vez celebrado o matrimônio autenticamente, acabou, é para sempre. É para sempre. Seu filho precisa saber disso. Seu filho precisa saber as coisas segundo Deus, o projeto de Deus, porque a internet está ensinando. O que a internet ensina para as meninas? Virgindade para quê? É só um tecidinho que rompe lá no ímen. Ah, sai com quem você quiser. É isso que os youtubers estão ensinando por aí. É isso que os youtubers estão ensinando. Eles ensinam só a dimensão natural, mas não ensinam o estrago que faz na alma da pessoa. Porque existe uma dimensão espiritual numa relação sexual também, né? Sabe? Então, como o padre já introduziu, e eu quero deixar você bem consciente que você tem os seus bodes para dar milho e ninguém vai dar milho para esses bodes. Desculpa a analogia. Se você não der milho, meu amigo, eles vão dar veneno para os seus bodes. E depois, quem que vai arcar com as consequências? Quem? Quero ouvir você falar. Você, diga assim, eu. É você, o filho é seu, né? Já ouviu aquele ditado, quem pariu Mateus que o balance?
Eu aprendi há pouco tempo que está errado esse ditado. Não é quem pariu o Mateus que balance. Originalmente é quem pariu os maus teus que os balance. Mas já que a gente já batizou o Mateus, que eu nem sei quem que é esse coitado, vamos continuar falando assim, né? Então vamos lá. Eu vou falar sobre valores. O que é valor? É aquilo que vale, aquilo que norteia, é a bússola. Alguns valores cristãos para as famílias. Primeiro valor cristão que eu quero trazer, que é importante para uma família. Um valor cristão bíblico. O católico, o cristão, ele honra o pai e a mãe. Ponto. Esse é um valor. Eu quero ler para você Efésios capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Efésios 6, do 1 ao 3. Vamos ler juntos. Eu estou com a tradução da CNBB, diferente da que o Frei usa, que é da Ave Maria, mas o texto é o mesmo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é de justiça. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento, que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejas feliz e tenhas vida longa sobre a terra. Está citando aqui Êxodo capítulo 20. É uma citação, né? Honra o teu pai e tua mãe para que sejas feliz. Quem quer ser feliz? Levanta a mão. Quem quer ter vida longa sobre a terra? Levanta a mão. Se você quiser ir hoje já, me fala que eu falo para Jesus, ele já te leva. Quem quer ter vida longa? Levanta a mão. Agora levantaram com mais força depois da minha provocação, né? Se você quer ser feliz e quer ter vida longa sobre a terra, você tem que honrar pai e mãe, ponto. Esses dias uma pessoa me disse: padre, mas o meu pai e minha mãe não merecem. Você viu escrito ali na Bíblia: honra o teu pai e tua mãe, entre parênteses, se ele merecer, para que tenha vida longa sobre a terra, para que seja feliz? Você viu escrito isso? Você já viu escrito ali, olha, honra teu pai e tua mãe, se ele for honesto, pagador das contas, não beber, bonito, inteligente, abrir a porta do carro para sua mãe, lembrar da data do casamento, dar comida para os cachorros, fazer chapinha na sua mãe, cuidar da sogra, fazer massagem no pé da mãe. Aí você honra, está escrito isso lá? Sim ou não? Está escrito, honra teu pai e tua mãe, ponto. Isso a gente chama na teologia de imperativo categórico. Acabou, é um imperativo. É um valor para a família cristã, a honra do pai e da mãe. E o que é honrar pai e mãe? Cadê os filhos aqui? Cadê as crianças? Fiquem em pé, só as crianças. Se for muito bagunceiro, eu vou chamar de criança, não criança. Pode sentar agora as crianças. Escuta aqui, crianças. Estão ouvindo o padre, sim ou não? Criançada? Ou está dormindo aí um pouquinho, né? Mas ó, acorda agora. Você, criança, você, filho, precisa obedecer o seu pai e a sua mãe. Você só não obedece se o teu pai e tua mãe pedir para você negar Jesus, ou pedir alguma coisa que seja contrário à palavra de Deus, porque se sobrepõe, né? Jesus disse: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Mas, veja bem, você precisa obedecer o seu pai e sua mãe. Você desagrada a Deus quando você desobedece o seu pai e a sua mãe. Você traz desonra para o seu pai e sua mãe quando você os desobedece. Mas eu estou olhando esses jovens, essas crianças aqui, olha só a cara de obediente que eles têm. Nossa! Tem uma criança que eu vi ali, a hora que eu falei de obediência, ele até estufou o peito. Esse sou eu. Sei. E o que tem? Tem muito. É pecado, você sabia? Deus quer que você obedeça o seu pai e sua mãe. O que é honrar o pai e a mãe? É trazer honra. É não trazer tristeza, desonra. Esse é um imperativo. A família cristã honra o pai e a mãe, ponto. Eu respeito a sua história. Talvez o seu pai abusou de você, talvez o seu pai foi um alcoólico, um alcoólatra. Eu respeito, mas eu te pergunto, isso muda a palavra de Deus? Sim ou não? Tem gente que fala assim: padre, mas aquele fulano me magoou assim, assim, assado. Eu acolho a pessoa com muito respeito, sobretudo no meu programa nas terças à noite, é de direção espiritual, né? Acolho o sofrimento das pessoas.
Eu respeito a dor, mas me perdoe, a minha ferida não muda o mandamento que Jesus deu sobre perdoar. Ou eu perdoo ou eu não vou para o céu, simples assim. Então, honrar pai e mãe é um valor para a família cristã. Repita depois do padre: honrar pai e mãe é um valor para a família cristã. Segundo valor, cuidar do pai e da mãe, cuidar dos idosos é um valor para a família cristã, você sabia? Pega a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E depois nós vamos ler o versículo 4. 1 Timóteo 5, 8. E depois 5, 4. O padre vai ler. Quem não cuida dos seus, e principalmente dos de sua casa, renegou a fé, e é pior que um infiel. Repita depois do padre: quem não cuida dos seus. Mais forte: quem não cuida dos seus, principalmente dos de sua casa, renegou a fé, e é pior que um infiel. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: se você não cuida dos seus, sobretudo dos idosos, dos pais, você é pior que um apóstata. O que é um apóstata? É aquele que publicamente renega Jesus Cristo, diz que Jesus não é o Senhor, diz que Jesus não é Deus. Esse é o apóstata, sabe? Esse é o apóstata. Então, agora versículo 4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a praticar a piedade com seus próprios familiares, e portanto aprendam a retribuir aos pais o que deles receberam. Isso é agradável a Deus. Que os filhos aprendam a retribuir aos pais o que eles receberam. Isso é agradável a Deus. Cuidar dos pais idosos, prover, nutrir. São João Crisóstomo dizia que nós precisamos nutrir o nosso pai e a nossa mãe idoso em tudo, no dinheiro, no cuidado. É um dever cristão. Agora, tem famílias nas quais os irmãos são preguiçosos, tem muita coisa para fazer, joga tudo só em um irmão. Só o irmão cuida do pai e da mãe. Esses dias eu atendi uma freira que ela falou da pressão que os 3 irmãos faziam nela, porque ela tinha que sair do convento para ir cuidar do pai doente, dos pais, né? E o irmão disse para ela: você não tem filho, não tem responsabilidade, né? Então vem. E eu disse para ela: então o seu ser freira é um teatro, né? Que você não tinha o que fazer, não tinha emprego, não casou e se tornou freira, né? A gente que acha que é assim: o cara era sem graça, feio, então se tornou padre. Não, a maioria dos padres que eu conheço, eu mesmo tive a oportunidade de casar, não é? Não casei, meu pai me disse que foi uma boa coisa. Brincadeira, mãe, não ouça essa parte. Meu pai é muito sarrista, viu, gente? Não casei porque Deus me chamou para o sacerdócio. Mas não quer dizer por causa disso que a minha vocação é assim um passatempo. Os irmãos falavam: larga o convento, você não tem nada para fazer, vem cuidar. Não, todos os filhos têm que cuidar do pai e da mãe. Talvez um é solteiro, tem mais tempo, mas o outro também tem que cuidar. O pai é de quem? É só do solteiro? O pai é de quem? É só do mais novo? Não, é de todos. Cuidar de pai e mãe é um valor cristão, é bíblico, é agradável a Deus. E não cuidar, né? O antônimo ali, a oposição é clara, é desagradável a Deus. Não cuidar do pai e da mãe é desagradável a Deus. Mais valores para a família cristã: a educação dos filhos é um valor para a família cristã. Abre aí agora em Efésios 6, 4. Nós vamos ler várias passagens agora. Efésios 6, 4. Já estava em Efésios agora há pouco, vamos voltar. Capítulo 6, versículo 4. Amém? E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos, educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor.
Educai-os, educai-os já é um imperativo. Não é assim, se der você educa. Não, educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. Qual é essa pedagogia? Pergunta para quem está do seu lado. Qual é essa pedagogia? Sabe qual é essa pedagogia? Sabe? Sabe? Eu também não. Se a pedagogia é inspirada para o Senhor, você tem que rezar e Ele vai te inspirar. Como é que eu vou dizer qual que é a pedagogia? Claro, eu posso dar alguns lampejos e eu vou ensinar algumas coisas interessantes, mas uma pedagogia inspirada no Senhor é uma pedagogia inspirada no Senhor. O pai e a mãe precisam rezar e buscar essa inspiração em Deus. Vamos agora para Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Um livro sapiencial fantástico. Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Achou? Ensina o adolescente quanto o caminho a seguir. Ensina, e ele não se desviará, mesmo quando envelhecer. Ensina ao adolescente o caminho que ele deve seguir, e ele não se desviará, mesmo quando envelhecer. Ensina. Você tem que ensinar, porque se você não ensinar, alguém vai ensinar por você, e vai ensinar o que não deve. Então, uma pedagogia inspirada no Senhor. Eu preciso rezar, eu preciso buscar formação. Eu fico admirado. Você conhece algum médico, sim ou não? Você já viu alguém falando assim, eu quero ser médico hoje, aí amanhã ele pega um bisturi e sai operando as pessoas aí? Já viu? Já viu uma pessoa dizendo, eu quero ser padre, aí no outro dia ele já sai celebrando missa? É assim? O padre, gente, na maioria das vezes ele estuda quase 10 anos para se tornar padre, e a hora que a gente se torna padre, depois de ter estudado tanto, a gente olha e fala, nossa, eu não sei ser padre. O médico faz 5, 6 anos de faculdade, faz 4 anos de residência, às vezes emenda numa outra residência, para depois ser médico. Você já viu alguém falando assim, eu quero dirigir, sai com o carro cortando o Brasil, sem tirar a carteira de motorista? Tem os malucos que fazem isso, mas não é certo. Você estuda, você faz aula, ou seja, para ser médico você estuda, você aprende, você não sai abrindo as pessoas. Para ser padre você estuda, você aprende. Para tirar carteira de motorista, você faz as aulas, você aprende. Agora, para educar os filhos, eles falam assim, eu não sei o que fazer. Meu irmão, não tem livro ensinando o que fazer, não? E ninguém me ensinou. Tem youtubers católicos fantásticos, tem padres no YouTube, tem a Canção Nova, eu tenho um canal no YouTube, o Frei Gilson tem canal no YouTube. Tem tanta coisa, só não aprende quem é preguiçoso e quem não quer, para depois ficar culpando o diabo. O diabo destruiu a minha família. Talvez não seja o diabo, seja a minha, a sua, a nossa displicência. Eu não sei, o médico também não sabia, meu irmão, antes de abrir a sua barriga. O padre também não sabia antes de passar pelo seminário. Estuda, vai atrás. A pedagogia inspirada por Deus é algo que a gente reza pedindo, mas é algo que a gente vai atrás. Padre, adolescente é tão complexo. Vai estudar sobre a psicologia do adolescente. Então quer dizer que eu tenho que fazer uma faculdade de psicologia? Não, criatura. Veja um vídeo na internet de um profissional bom, que já te ajuda, de um padre, de um formador de opinião cristão, ou de um profissional que seja ético, que vai explicar da ciência, da química do cérebro do adolescente. Ajuda muito. Agora a pessoa, padre, eu não sei o que fazer. Deixa de ser preguiçoso, cara de pau. Essa preguiça que está consumindo as pessoas. Eu não consigo educar. Mas para ficar vendo aquela série lá, né, o dorama, você tem tempo, né? Eu estou maratonando. Esse dia eu vi uma senhora, vi falar, uma senhorinha de 82 anos, com a boca murcha, já maratonei 5 dias no dorama. Eu falei, quantos rosários a senhora rezou nesses 5 dias? Né? Quantos versículos da Bíblia leu? Padre, é que eu sou católico, mas eu não sou fanático. Você não é católico, você é um saco de batata, você é mentiroso. Porque católico lê a Bíblia, católico lê a vida dos santos, católico estuda a fé. Santo Tomás de Aquino dizia que a fé só cresce, presta atenção, por 2 vias.
A primeira é a via afetiva. Eu preciso ter um relacionamento afetivo com Deus, senti-lo como pai, Senhor, amigo. Mas também a via racional. Eu preciso entender quem é Deus, eu preciso estudar a vida dos santos, eu preciso estudar a doutrina. Eu não sei o que fazer. Vai atrás de aprender. Vai atrás de aprender. O filho precisa ser educado. E você sabe que o filho, a forma que ele é mais educado é pelo exemplo. É pelo exemplo. Que exemplo você tem dado para os seus filhos? Você é daquelas pessoas que reza o rosário, parece que está levitando assim. Aí acaba o rosário, já olha para o filho: seu fedido, você não fez o que eu pedi. Você parece a sua avó, a sogra, aquela mulher chata, desorganizada. O rosário já foi para a água, meu filho. O padre Marcelo sempre me ensinava uma coisa: que quando a gente estiver num evento lotado de gente, a gente anda muito em evento lotado de gente, né? Ele falou: padre, cuidado na sua saída. Porque às vezes você fez uma pregação maravilhosa, todo mundo chorando, aí você sai lá fora, uma pessoa te fala uma coisa, você dá uma patada, acabou, toda a pregação foi pro ralo, né? Então cuidado para você não ser tão espiritual. Eu tenho medo dessa formação tão espiritual que não forma também o temperamento, que não educa para as virtudes, que não educa a racionalidade, que não educa as inclinações temperamentais. A pessoa reza o rosário, é santinha, mas nossa, vai conviver. O cão chupando manga ficou longe, né? Pior que o cão chupando melancia, né? É preciso se converter. A criança está vendo. Educar pelo exemplo, educar pela formação da consciência. Outro valor cristão muito importante: a família católica é aberta à vida. A família católica é aberta à vida. Isso é um valor cristão, católico. Não, padre, quero só ter... Quantos casais que eu vejo? Eu respeito você, eu sei que essa é uma decisão do casal, eu sei que existem muitas condições, não quero impor nada. Mas gente, eu como padre, eu posso dizer para você, a gente que é padre, a gente atende o casal que está pensando em casar, o casal recém-casado, o casal de 20 anos de casamento, o casal de 40 anos de casamento, o casal de 50 anos de casamento. Então o padre ele vai vendo o todo, né? E quantas vezes eu vejo uma menina com 28 anos que teve um filho e falando: ai padre, é muito difícil, não aguento mais, é muito caro, fralda está caro, tudo está caro, é difícil. Aí no mesmo dia eu atendo uma senhora de 40 anos de casado, com 60 e poucos anos, que vem chorar para mim: padre, se eu soubesse eu tinha tido mais 2. Onde comeu um, comeria mais 2. Agora meu filho mora lá na Inglaterra, eu estou aqui sozinho, não vejo os meus netos. Por que eu não fui menos egoísta e não tive mais filho? A gente não ia morrer. Agora que eu cheguei nessa fase da vida, eu vejo o quanto que seria importante ter mais filhos, ver meus netos. Agora me perdoe, por que a sociedade está tendo tão menos filho? Por quê? Padre, porque eu quero ter um só para dar tudo que ele quer, tudo. Aí cresce um menino narcisista, egoísta, não sabe dividir, teve tudo na vida, vai ser um péssimo esposo e um péssimo pai, porque só consegue ver o próprio umbigo. Não era melhor talvez ter 2, 3, mas que eles fossem mais modestos, tivessem menos coisas, mas fossem mais cristãos, caridosos, pacientes, humildes? Sabe? A família cristã, ela é aberta à vida, é um valor. Outra coisa, a família cristã vê o sacramento do matrimônio como sagrado e indissolúvel. Esse é um valor. O casamento no cristianismo, no catolicismo, não é brincadeira, não é balela, ele é para valer. Como eu disse ontem, não existe casamento mercado livre. Não gostou, devolve para a sogra e pega o dinheiro de volta. Não existe. Minha filha, eu sei que talvez esse rapaz aí não é o que você pensou. Como eu brinquei ontem, você queria um de barriga tanquinho, ele tem barriga bujão, né? Você queria um gentil, ele é um tiranossauro rex com fome, né? Uma sensibilidade que dá medo, grosso. Claro, ele tem que melhorar, ele pode, claro, mas é esse homem, acabou, não tem outro. Porque eu digo para você que é casado, sempre vai ter uma mulher mais bonita, viu, rapaz? Sempre. Até você ir morar com ela e ver que ela é pior, tem o defeito que a sua esposa tem, é um cubo. Sempre vai ter um rapaz mais bonito, tá? Mas você é casada, casado, acabou, o casamento é sagrado. Aí a mulher casada vai fazer academia com o personal, aí chega o personal ajudando: deixa eu te ajudar a levantar o peso.
Ai, padre, é que eu fiquei carente. Minha filha, vou dizer para você, chega uma fase da vida, eu que sou padre, que escuto casais, que você vai estar carente sempre. Se uma árvore olhar para você, você vai falar, apaixonei. Ai, gente, eu atendo vários casais, parece que de 10 para 15 anos em diante, todas as mulheres estão carentes, o marido não dá atenção de casamento, e todo marido está achando a mulher desinteressante. Faz parte, são anos de estrada, vocês já se conhecem. Mas aí é a hora de ser homem de verdade, mulher de verdade, e reapaixonar, e dizer, é essa mulher, acabou, é esse homem, acabou. Agora, pode aplaudir. Agora a mulher fala assim, ai padre, sabe como é? Eu me envolvi. Como é que você se envolveu? Ai, um dia eu estava muito carente. Aí, o Ronaldão que trabalha comigo, que eu não tenho nada a ver com ele, porque tá fraco aqui o padre, mas chegou e eu deixei ele fazer uma massagem nas minhas costas. Aí, padre, você sabe como é. Ô minha filha, você não é casada, quem tem que colocar a mão nas suas costas é o seu marido infeliz, não é o Ronaldão. Se você deixar o Ronaldão colocar a mão nas costas, vai arrepiar. Então você que é casada, haja como casada, põe limite. Seu marido pode ser um troglodita, mas nessas costas aí, minha filha, é só a mão dele. Não tem Ronaldão, hein? As pessoas falam, eu me apaixonei. Se apaixonou, me perdoe, porque foi além do limite. Tem que colocar limite, tem que agir como casado. Mais um valor, o meu tempo já acabou e eu não falei 5% do que eu queria. Eu acho que eu vou pedir para o Frei me dar mais umas 2 pregações. Vamos lá. Outro valor, a família recebe a sua identidade de Deus. A família é o que a Bíblia diz que ela é. Ela não é o que a mídia diz, ela não é o que o youtuber diz, ela não é o que a novela diz. O catecismo da igreja, presta atenção, ele diz o seguinte: a família não define a si mesma, ela foi definida e constituída por Deus na sua essência. Número 2205. Acabou. A família quem define é Deus. Quem diz o que a família é a Bíblia, não é a moda. É um valor católico, cristão. Outro valor, que o meu tempo já acabou. A família, na família católica, o perdão e a verdade precisam imperar. A família católica não pode ser uma família construída na mentira, na qual se mente um para o outro. Às vezes eu fiz o programa para ser feliz dessa terça sobre mentira. Está bem explicadinho, não vai dar para o padre falar isso agora. Eu trouxe o catecismo, trouxe a Bíblia. Depois você vai lá no Canção Nova Play e vê o para ser feliz da terça passada. Mas não pode ter lugar para mentira na família católica. Os pais têm que ensinar os filhos para a verdade, para dizerem a verdade, para viverem na verdade, para assumirem a verdade que é Jesus. Sabe? Os pais têm que viver a verdade, a cumplicidade, dizer para o outro onde o outro vai. Tem gente que é assim, padre, minha mulher quer saber onde eu vou. Meu amigo, quem não diz aonde vai é solteiro. Você não casou, infeliz? Quem não dá satisfação é solteiro. Agora o homem casa, a mulher casa e quer continuar vivendo como solteiro. Não quero dizer para minha esposa onde eu fui, não quero partilhar quanto que eu ganhei. Meu amigo, não é vigilância, é transparência. No casamento o homem tem que saber de tudo da vida da mulher, a mulher tem que saber de tudo da vida do homem. É um time, não são concorrentes, é um time. Então não pode ter espaço para mentira, não pode ter espaço para falta de perdão. Eu falei ontem na missa e repito, a mágoa vai acontecer, o desencontro vai acontecer, é inevitável, gente, nós somos humanos. Mas, como diz a carta de São Paulo aos Colossenses, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Porque se você não perdoa, isso vai adquirindo outros nomes. Você começa a magoar o outro, o espaço, a distância começa a se construir entre o casal. Aí o diabo entra, fica magoada, a mulher fica com dor de cabeça 8 meses, né? Eu não preciso ser mais explícito porque tem crianças aqui, né? Toda noite com dor de cabeça. Aí o homem começa a não falar para onde vai. Onde você foi? Fui almoçar na mamãe, porque o seu feijão não é como o dela, né? Já viu a história? A mulher casou e nunca conseguiu fazer o feijão com a da sogra, né? E o marido sempre reclamando. Aí um dia ela foi na casa da sogra para aprender a receita. O que ela descobriu? Que a sogra queimava o feijão todo dia. O menino acostumou a comer feijão queimado, e o dela estava sem queimar, ele não gostava, né? É assim.
Mas tem que perdoar, porque se você não perdoa, o diabo entra. Aí vem a diferença, aí vem a distância. Casamento, vida do casal, não tem que ter distância, tem que ter proximidade, tem que ter partilha. Você que é casado, casada, tem que ser enxerido, sim. Acho cúmulo que o marido coloca a senha e a mulher não pode olhar no celular dele. Se ele tivesse alguma coisa para esconder, se ele não tivesse alguma coisa para esconder, ele faria isso? Meu amigo, você está escondendo o que da sua esposa? Ela é uma só carne com você. Você está brincando com o seu casamento? Sabe? Deixa a sua esposa olhar o seu celular a hora que ela quiser. Agora tem marido que tem senha criptografada, só reconhece a retina mais profunda do olho para abrir. O que você está escondendo da sua esposa? Claro, ela pode ver aqueles memes tirando o sarro do Corinthians, isso não tem problema. Mas outras coisas não tem que estar ali. As traições começam pelo zap hoje, né? Pela internet. Aí o marido carente que vai conversar com a ex. Você não tem que conversar com a sua ex, meu irmão. Claro, se aconteceu algum erro na sua vida, na minha vida, reconheçamos, peçamos perdão a Deus, busquemos ajuda e levantemos. Mas não é porque você caiu que você tem que ficar na queda. Não, se levanta. Recomeça a sua vida. Peça perdão a Deus, confesse-se, peça perdão a quem você magoou e bola para frente, vamos levantar. Então, o perdão é um valor, a verdade é um valor na vida cristã. Último valor, porque já está na minha hora mesmo, e como eu disse, agora eu cheguei a 6,5% do que eu ia falar. Eu tenho estudado muito essa questão das famílias, já faz tempo, mas não deu para falar tudo, mas não tem problema, foi o que Deus quis. E eu nem vou rezar com vocês no final, que o padre já vai buscar o Santíssimo, nós vamos ter um momento de adoração, fantástico. Mas o último valor que eu quero trazer, na família católica, existe sacrifício. Um se sacrifica pelo outro, um dá a vida pelo outro, assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Olha só, o que a Familiares Consórcio, a encíclica fantástica sobre a vida da família, no número 26 diz: os pais, a família, sacrifiquem-se para criar uma atmosfera de amor e acolhida para as crianças crescerem e se desenvolverem bem. Olha só o que o documento da Igreja Sexualidade Humana, Verdade e Significado, no número 51 diz: certas graves carências ou desequilíbrios que se realizam por parte dos pais, por exemplo, a ausência da vida familiar, o desinteresse na educação, a severidade excessiva, muita punição, são capazes de causar nas crianças distúrbios emocionais e afetivos tão intensos que por vezes as marcarão por toda a vida. É necessário que os pais encontrem tempo para estar com os filhos, entreter-se com eles, dialogar com eles. Os filhos são a sua tarefa mais importante, se bem que aparentemente nem sempre rendosa, não dá dinheiro, mas são mais importantes do que o trabalho, do que as distrações, do que a posição social. O pai e a mãe se sacrifiquem para dialogar com o filho, para ensinar, para brincar, para estar junto. Encerro com uma história. Eu estava há poucos dias na casa dos meus pais e ajudei muito a minha irmã com os meus sobrinhos, a cuidar dos meus sobrinhos, Tenho um sobrinho de 6 anos e uma de 3. E eu levei o sobrinho de 6 anos no shopping ali perto de casa, onde tinha aqueles carrinhos que as crianças amam dirigir, sabe? Eu tinha levado ele no ano passado, ele tinha amado, curtido, buzinado, e eu me senti o tio, Coloquei um boné e um óculos escuro para ninguém me reconhecer, Coisa que adiantasse com 2 metros de altura, Ô padre, todo mundo. E fui lá, levei esse ano de novo. Sabe o que eu vi? Ele já quase não coube no carrinho. Andou 5 minutos e falou: tio, cansei. Daí eu olhei para ele e falei: não, mas o tio pagou meia hora. E aí depois a minha irmã me disse: você viu? Está passando a fase, essa fase não volta mais, ele não quer mais carrinho. Daqui tempo ele não vai querer mais andar com a mamãe nem com o titio, já foi. Ele vai ser adolescente, ele vai querer as namoradinhas, ele vai querer os joguinhos. Então, ou seja, a fase que você perde do seu filho, acabou, não volta mais. Se você deixa de se sacrificar hoje para brincar com seu filho, acabou, não volta mais. Se você deixa de se sacrificar hoje para educar o seu filho, naquela idade dele, acabou. Que nem o meu sobrinho, ele não é meu filho, mas eu quando eu estou lá, eu tento ajudar. Mas eu já me senti o tio mais frustrado do dia, Eu falei: eu não quis brincar.
Eu paguei o carrinho para ele. A minha irmã, com a minha mãe mais experiente, falou: não, fica tranquila, Adriana, que a fase já passou. Eu falei: que bom, entendi. Eu não sou pai, né? Mas estou aprendendo também. Mas eu estou dizendo para você: passa, acabou. Se você não educou, não brincou, já é Elvis. Não dá, acabou. Então acorda. A sua família é o seu maior tesouro. Seus filhos são o seu maior patrimônio. Educa, esteja junto, gasta tempo, se sacrifica. É isso que Deus espera de você. E nada mais. Amém? 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 Abençoe você, bem-vindo, bem-vinda ao episódio 148 do nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Sou eu, Padre Adriano Zandoná, com você para juntos mergulharmos no conhecimento da Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, gente, que tão bem faz ao nosso coração, não é verdade? Hoje leremos 1 Reis, capítulo 6, 2 Crônicas, capítulo 9 e o Salmo 4. Venha com disposição, com o coração aberto para ouvir a Palavra de Deus. Tenha certeza que Deus vai dar resposta, dar direção para você através dessa palavra aqui, viu? A palavra de Deus está escrito no Isaías 55, que nenhuma palavra sai da boca de Deus sem, ao voltar, ao retornar ao céu, trazer junto consigo os resultados que Deus pretendeu ao enviá-la. Então a palavra de Deus é sempre eficaz. Ouçamos com atenção hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6. No ano 480, depois da saída dos filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano de seu reinado, no mês de Ziv, que é o 2º mês, empreendeu a construção do templo do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico à entrada do templo tinha 20 côvados de comprimento, o que igualava a largura do templo, e 10 côvados de largura na frente do edifício. O rei fez no templo janelas com grades de madeira. Construiu, encostados às paredes do edifício, andares que rodeavam o templo e o santuário. Cercou assim o edifício de 4 laterais. O andar inferior tinha 5 côvados de largura, o do meio 6 e o terceiro 7, porque se tinham posto encostas nos muros exteriores do templo para evitar que as vigas entrassem nas paredes do edifício. Na construção do templo só se empregaram pedras lavradas na pedreira, de sorte que não se ouvia durante os trabalhos da construção barulho algum de martelo, de cinzel ou de qualquer outro instrumento de ferro. A entrada do andar inferior encontrava-se do lado direito do edifício. Subia-se por uma escada em espiral ao andar do meio e deste ao terceiro. Terminado o edifício, Salomão recobriu-o de tábuas e de forros de cedro. Os andares que construiu encostados em todo o edifício eram de 5 côvados de altura cada um e foram ligados ao templo por traves de cedro. A palavra do Senhor foi então dirigida a Salomão nesses termos: Esta casa que tu edificas, se obedeceres às minhas leis, praticares os meus mandamentos e observares todos os meus preceitos, seguindo-os cuidadosamente, eu cumprirei em ti as promessas que fiz ao teu pai Davi. Permanecerei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, meu povo. Salomão terminou a construção do templo. Forrou o interior das paredes do edifício com placas de cedro, desde o pavimento até o teto. Revestiu assim de madeira todo o interior e cobriu o pavimento com tábuas de cipreste. Revestiu de tábuas de cedro, a partir do fundo do templo, desde o pavimento até o teto, um espaço de 20 côvados, que destinou ao santuário, ou Santo dos Santos. Os 40 côvados restantes constituíam a parte anterior do templo. Dentro do edifício,
O cedro era esculpido de coloquíntidas e flores abertas. Tudo era de cedro, de modo que não se podia ver pedra alguma. Salomão dispôs o santuário no interior do templo, bem ao fundo, para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário tinha, por dentro, 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Salomão revestiu-o de ouro fino e cobriu o altar de cedro. Revestiu de ouro fino o interior do edifício e fechou com cadeias de ouro à frente do santuário, que era também revestido de ouro. A casa ficou assim inteiramente coberta de ouro, como também toda a superfície do altar que estava diante do santuário. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinha 5 côvados, o que fazia 10 côvados da extremidade de uma asa à extremidade da outra. O segundo querubim tinha também 10 côvados. Os dois tinham a mesma forma e as mesmas dimensões. Um e outro tinham 10 côvados de altura. Salomão os colocou no fundo do templo, no santuário. Tinham as asas estendidas, de sorte que uma asa do primeiro tocava uma das paredes e uma asa do segundo tocava a outra parede, enquanto as outras 2 asas se encontravam no meio do santuário. Revestiu também de ouro os querubins, mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa ao redor, no santuário como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Cobriu de ouro o pavimento do edifício, tanto o do santuário como o do templo. Pôs à porta do santuário vigas de pau de oliveira. O seu enquadramento com as ombreiras ocupava a 5ª parte da parede. Nos 2 batentes de pau de oliveira mandou esculpir querubins, palmas e flores desabrochadas e cobriu-as de ouro. Cobriu de ouro tanto os querubins como as palmas. Para a porta do templo fez vigas de pau de oliveira que ocupavam a 4ª parte da parede, bem como 2 batentes de madeira de cipreste, sendo cada batente formado de 2 folhas móveis. Mandou esculpir nelas querubins, palmas e flores desabrochadas, e cobriu tudo de ouro, ajustado às esculturas. Constituiu ao redor do átrio interior um muro de 3 ordens de pedras talhadas e uma fileira de traves de cedro. No mês de Live, do 4º ano de reinado, foram lançados os fundamentos do templo do Senhor. E no ano 11º, no mês de Bul, que é o 8º mês, foi o templo acabado em todas as suas partes e em todos os seus pormenores. O templo foi construído em 7 anos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 9. A rainha de Sabá, ouvindo falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo por meio de enigmas. Ela tinha um séquito considerável, camelos carregados de aromas, grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando da sua visita a Salomão, expôs-lhe tudo o que tinha no coração. Salomão respondeu a todas as suas perguntas e nada houve por demais obscuro que não pudesse solucionar. Diante dessa sabedoria do rei, à vista da residência que tinha construído para si, dos manjares de sua mesa, dos aposentos dos seus servos, da habitação e vestes de seus domésticos, de seus copeiros e seus trajes, dos holocaustos que oferecia no templo do Senhor, a rainha de Sabá ficou enlevada de admiração. É, pois, verdade, disse ela ao rei, o que tinha ouvido dizer em minha terra a respeito de tuas obras e de tua sabedoria. Não queria dar fé a isso antes de vir e ver com meus próprios olhos. Pois bem, o que me tinham descrito não era sequer a metade de tua imensa sabedoria.
Ultrapassas tudo o que soube de ti pela tua fama. Felizes os teus servos, felizes esses servos que sempre estão diante de ti e ouvem tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que te tomou como objeto de afeição e te colocou no seu trono, como rei em nome do Senhor teu Deus. É por causa de seu amor a Israel e porque quer fazê-lo subsistir para sempre que te fez rei, para que faças reinar o direito e a justiça. Em seguida deu ao rei 120 talentos de ouro, grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Jamais se viram tantos aromas quanto os que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os servos de Hirã e os servos de Salomão, que traziam o ouro de Ofir, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Com essa madeira de sândalo, o rei fez degraus para o templo do Senhor e para o palácio real, harpas e liras para os cantores. Nunca ainda se tinha visto semelhante madeira na terra de Judá. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com tudo o que ela sonhava ganhar, com muito mais do que ela havia trazido. Depois, ela retornou com seus servos o caminho de sua terra. O peso de ouro que Salomão recebia a cada ano era de 666 talentos, além do que lhe traziam os mercadores e comerciantes. Todos os reis da Arábia, como os governadores locais, traziam a Salomão um tributo de ouro e prata. O rei Salomão mandou fabricar 200 escudos de ouro batido, para cada um dos quais utilizou 600 siclos de ouro batido, e 300 pequenos escudos de ouro batido, para cada um dos quais empregou 300 siclos de ouro. O rei colocou-os no palácio do Bosque do Líbano. O rei mandou construir um grande trono de marfim revestido de ouro puro. Esse trono tinha 6 degraus, com um escabelo de ouro fixado no trono. Nos 2 lados do assento havia encostos flanqueados por leões. 12 leões estavam colocados à direita e à esquerda nos 6 degraus. E não se fez um trono assim em nenhum reino. Todas as taças do rei Salomão eram feitas de ouro, e todo o vasilhame do palácio do Bosque do Líbano era de ouro puro. Isso porque no templo de Salomão a prata não tinha valor, pois o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Hirã. Cada 3 anos a frota voltava de Tarsis carregada de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Dessa maneira, por sua riqueza e sabedoria, o rei Salomão avantajava-se a todos os reis da terra, e todos procuravam sua presença, a fim de poderem ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha infundido no coração. Cada um lhe trazia anualmente seu presente: objetos de prata, objetos de ouro, vestimentas, aromas, cavalos e mulas. Salomão possuía cavalariças para 4.000 cavalos de carros e 12.000 cavalgaduras para cavaleiros, que ele colocou nas cidades onde estavam abrigados seus carros, assim como em Jerusalém, perto de si. Ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito. Graças a ele, a prata tornou-se em Jerusalém tão comum como as pedras, e os cedros tão numerosos como os sicômoros da planície. Era do Egito e de todas as terras que se importavam cavalos para Salomão. O restante dos feitos de Salomão, dos primeiros aos últimos, está relatado no livro do profeta Natã, na profecia de Aías de Silo e nas visões do vidente Ado a respeito de Jeroboão, filho de Nabate. O reinado de Salomão sobre todo o Israel durou 40 anos em Jerusalém. Depois disso, Salomão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão sucedeu-lhe no trono. E vamos começar com a leitura do Salmo 4. Ao mestre de canto, com instrumentos de corda, Salmo de Davi.
quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça. Vós que na hora da angústia me reconfortastes, tende piedade de mim e ouvi a minha oração. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira? O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Tremei, mas sem pecar, refleti em vossos corações, quando estiverem em vossos leitos, e calai. Oferecei vossos sacrifícios com sinceridade, e esperai no Senhor. Dizem muitos, quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. Pusestes em meu coração mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança do meu repouso vem de vós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a segurança da nossa vida, a segurança do nosso repouso, vem de vós, vem da sua presença. O Senhor é o nosso guarda que cuida de nós. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia que nos sustenta. Nos ajuda, Senhor, a sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Nos ajuda, Senhor, a percebermos a tua ação, a tua bondade, tua misericórdia que nos cerca, que cuida de nós em cada circunstância da nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vimos aqui, né, ouvimos 1 Reis 6, detalhamento aqui da construção do templo, né? Nós vimos a riqueza, né, gente, do templo, a prosperidade que Deus deu. Davi, o pai de Salomão, teve tanto sonho, né, de construir isso. E Davi trabalhou tanto para isso, mas Salomão está fazendo, né? Eles construíram, né, pedras lavradas na pedreira, de sorte para não se ouvir nenhum. Pegaram pedras trabalhadas, talhadas na pedreira, para que não se ouvisse ali do lado do templo nenhum barulho de martelo ou instrumento de ferro, para não atrapalhar o sagrado silêncio da adoração, né? Muita coisa bonita, ouro revestido. Então nós vimos a esplendor, a riqueza ali, né? A pedra que foi revestida com madeira, a madeira que foi revestida com ouro, né? Muito interessante. E a gente percebe que somente, né, é interessante, os sacerdotes eram permitidos, né, entrar ali dentro do templo para adoração. E as pessoas não podiam ver, né, as pessoas regulares, as coisas de ouro ali, né? O templo de glória, a glória do templo, né, o ouro do templo, era somente para honrar o Senhor e não para ser uma exibição para o povo. Só os sacerdotes viam quando estavam em adoração, lá no Santo dos Santos, todo o ouro que estava guardado, reservado, estava sendo usado ali, né? Nós precisamos aprender também a fazer as coisas para Deus, não para receber a nossa recompensa aqui, não para que o padre, que o bispo, que alguém reconheça e faça um post, né? Mas fazer para a glória de Deus, né? Nós percebemos também que na nova aliança, né, nós entramos muitas vezes em santuários das nossas igrejas e nós podemos ver, né, a beleza também da igreja, a beleza do altar, a beleza das imagens, tudo isso, né, nos ajuda a rezar, a adorar a Deus. Seguindo a Crônicas 9, nós vimos ali que Salomão juntou muita riqueza para si mesmo, né? Vai contando o que ele juntou, né? Não era o que Deus tinha pedido. Isso também mexeu com a cabeça dele, sabe? Ele acabou se tornando, né, a imagem, ele acabou se prendendo mais às riquezas do que aos dons de Deus, né? Nós vimos a visita também da rainha de Sabá, que ouviu falar que Salomão era sábio, veio, né, ter um encontro com ele, ouviu da sua sabedoria. O encontro foi tão profundo que ela saiu grávida, né? Naquela época era difícil, era complicado. Aqui de 2 Crônicas não falar do desvio de Salomão, né? Porque foi um livro escrito ali na região de Salomão, parece que eles ocultaram um pouquinho. Depois a gente vai falar mais, eles vão falar mais. Nesse capítulo não está tão evidente, claro. Mas a gente percebe que Salomão, apesar de ser um homem muito sábio, ele acabou se apegando mais às riquezas, à glória, do que ao Deus da glória, né? Isso é um risco, gente. Às vezes a gente está trabalhando até para Deus, a gente vai se acostumando com as coisas de Deus e usurpando a glória de Deus, né?
trabalhando mais para a nossa glória do que para a glória de Deus. Isso é um perigo. Precisamos, de fato, em tudo que fazemos, exaltar a Deus, apontar para Deus, buscar a glória para Deus, dar a glória a Deus, né? Dar a Ele o que é de direito, né? A glória, a honra, Ele é o Senhor, né? Busquemos, de fato, glorificar a Deus, né? E não fiquemos buscando somente o ajuntar, né? Claro, a gente precisa de um patrimônio, você precisa talvez deixar aí uma herança para os seus filhos, isso é válido, mas que o dinheiro, somente as coisas, não sejam a principal razão da sua vida. Que apesar de ter coisas, você tenha o coração livre e generoso também, sabe? Para ajudar a Deus e para ajudar, contribuir diretamente na obra dele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Venha fazer parte do nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, tem muita coisa boa para você aqui. Eu posto a homilia todos os dias, entra já no dia anterior, terço todos os dias às 6 da tarde, todos os dias meio-dia aqui o vídeo ao longo desse ano, né, da Bíblia em um ano, tá tudo na playlist aqui para você ouvir quando você puder. Tem a playlist das orações poderosas, das músicas, tem muita coisa para abençoar você aqui. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em um ano, hoje episódio 183, comigo, Padre Adriano Zandoná. Hoje leremos 2 Reis 17, Miqueias capítulo 5, 6 e 7 e o Salmo 140. Anote o Salmo 140, é nosso dever, a nossa tarefa. E se não der tempo aqui, a gente pega e lê depois, né? Você fica como leitura complementar aí para você, tá bom? Olha, quero convidar você a convidar mais pessoas para virem estudar a Bíblia conosco. Compartilha esse link aí nos seus grupos de WhatsApp. Faz um post também no Instagram. A hora que você estiver fazendo um estudo, faz um post no Instagram, lá no Store ou no feed, marca @Padre Adriano Zandoná, que eu vou repostar aqui, tá bom? É uma maneira da gente divulgar e chamar mais pessoas, né, para virem rezar conosco, tá bom? Vamos então ouvir a palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 17. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Ela, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 9 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, mas não tanto como seus predecessores no trono de Israel. Salmanassar, rei da Assíria, atacou-o, e Oséias ficou-lhe submisso, pagando-lhe tributo. Mas tendo o rei da Assíria descoberto uma conspiração tramada por Oséias, o qual enviara mensageiros a Sais, rei do Egito, e cessara de pagar o tributo anual ao rei da Assíria, tomou-o e o pôs em grilhões numa prisão. Depois atacou Samaria e assediou-a por 3 anos. No ano 9º do reinado de Oséias, o rei da Assíria apoderou-se de Samaria e deportou os israelitas para a Assíria, estabelecendo-os em Ala, às margens do Abor, o rio de Gozã, e nas cidades da Média. Assim aconteceu porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor seu Deus, que os tinha tirado do Egito e libertado da opressão do Faraó, rei dos egípcios. Eles adoraram outros deuses, adotaram os costumes das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas e seguiram os costumes estabelecidos pelos reis de Israel.
Os israelitas ofenderam o Senhor seu Deus com ações más e estabeleceram lugares altos em todas as suas localidades, desde a simples torre de guarda até a cidade fortificada. Erigiram estelas e ídolos acerás em todos os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Queimaram incenso nesses lugares altos, como as nações que o Senhor tinha despojado diante deles, e irritaram o Senhor com suas práticas abomináveis, adorando ídolos, embora o Senhor lhes tivesse dito: não fareis tal coisa. O Senhor tinha advertido Israel e Judá pela boca de seus profetas e videntes: renunciai às vossas más ações, guardai meus mandamentos e minhas leis, observai toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos transmiti pelos meus servos os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e endureceram o seu coração, como tinham feito seus pais, que se tornaram infiéis ao Senhor, seu Deus. Desprezaram os seus preceitos e a aliança estabelecida com seus pais, não atenderam às advertências que lhes tinha feito e seguiram as vaidades, tornando-se eles mesmos vaidades, apesar de ter-lhes o Senhor proibido de seguir as pisadas dos povos que os cercavam. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, fabricaram para si 2 bezerros de metal fundido e ídolos acerás, prostraram-se diante de todo o exército dos céus, prestaram culto a Baal, fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas, entregaram-se à adivinhação, à bruxaria, enfim, abandonaram-se inteiramente a tudo que desagradava ao Senhor, irritando-o. Por isso o Senhor ficou profundamente indignado contra os israelitas e lançou-os para longe de sua face. Só a tribo de Judá subsistiu. Mas nem mesmo Judá observou os mandamentos do Senhor seu Deus e seguiu os costumes de Israel. O Senhor rejeitou, pois, toda a linhagem de Israel, humilhou-a e a entregou nas mãos dos saqueadores, até que fosse completamente banida de sua presença. Israel tinha se separado da casa de Davi e tinha proclamado como seu rei a Jeroboão, filho de Nabate, que desviara o seu povo do culto do Senhor e o fizera cair num grande pecado. Os israelitas andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido e não se afastaram deles, até o dia em que o Senhor os baniu de sua presença, como tinha anunciado pela boca dos profetas, seus servos. Os israelitas foram, pois, deportados para longe de sua terra, para a Assíria, onde ainda estão atualmente. O rei da Assíria mandou vir gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Emate, de Safarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, no lugar dos israelitas. Esses colonos tomaram posse da Samaria e instalaram-se em suas cidades. Mas como eles não prestavam culto ao Senhor, quando começaram a habitar ali, o Senhor mandou leões contra eles que os devoravam. Foram então avisar o rei da Assíria: os povos que transferiste para as cidades de Samaria não sabem como honrar o Deus daquela terra. Por isso, esse Deus mandou contra eles leões que os devoram, porque ignoram o culto do Deus da terra. O rei da Assíria ordenou o seguinte: mandai para lá um dos sacerdotes que deportastes, a fim de que ele se estabeleça ali e ensine ao povo a maneira de servir o Deus da região. Foi, pois, um dos sacerdotes deportados da Samaria e instalou-se em Betel, onde ensinava ao povo como deveria adorar o Senhor. Apesar disso, cada nação conservou seu próprio Deus, que o colocou nos santuários dos lugares altos estabelecidos pelos samaritanos. Cada povo colocou os seus deuses no lugar em que habitava. Os babilônios fizeram uma estátua de Sucot-Benot, os de Cuta, uma de Nergel, os de Emate, uma de Azima, os de Ava, uma de Nebaás e uma de Tartak. Os de Sefarvaim queimavam seus filhos em honra de Adrameleque e de Anameleque, seus deuses. Adoravam também o Senhor,
mas constituíram sacerdotes para os lugares altos, tirados dentre o povo, os quais oficiavam por eles nos santuários dos lugares altos. Desse modo, adoravam o Senhor e, ao mesmo tempo, prestavam culto aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde tinham sido transportados. Ainda hoje seguem os seus antigos costumes. Não temem o Senhor, não observam suas leis, nem suas ordenações, nem a lei e os mandamentos que o Senhor deu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. O Senhor tinha feito com eles uma aliança e lhes tinha dado a seguinte ordem: não adorareis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, não lhes prestareis culto e não lhe oferecereis sacrifícios. Mas temei ao Senhor, que vos tirou do Egito com o poder de seu braço. A ele temereis, diante dele vos prostrareis, e a ele oferecereis os vossos sacrifícios. Obedecereis sempre e cuidadosamente os preceitos, os estatutos, a lei e os mandamentos que ele vos deu por escrito. Não adorareis outros deuses. Não vos esquecereis do tratado que fiz convosco. Não adorareis outros deuses. Ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Eles, porém, não obedeceram e seguiram os seus antigos costumes. Adoraram o Senhor, mas honravam ao mesmo tempo seus ídolos. Ainda hoje fazem seus filhos e seus netos, como fizeram seus pais. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5. Mas tu, Belém de Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Por isso, Deus os deixará até o tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz. Então, o resto de seus irmãos voltará para junto dos filhos de Israel. Ele se levantará para os apacentar com o poder do Senhor, com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os seus viverão em segurança, porque ele será exaltado até os confins da terra. E assim será a paz. Quando o assírio invadir nossa terra e pisar nossos terrenos, nós lhe resistiremos com 7 pastores e 8 príncipes do povo. Devastarão a terra da Assíria com o gládio e com a espada na terra de Nimrod. Assim nos salvará ele do assírio, quando este invadir nossa terra e atacar nosso solo. O resto de Jacó será, no meio de muitos povos, como o orvalho provindo do Senhor, como gotas de chuva sobre a relva, que nada tem a desejar do homem, nem a esperar dos filhos dos homens. O resto de Jacó será entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho em um rebanho de ovelhas. Por onde quer que passe, esmaga e despedaça, sem que ninguém lhe arranque a presa. Levanta-se vossa mão contra os vossos adversários, e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Naquele tempo, oráculo do Senhor, farei desaparecer teus cavalos no meio de ti. Destruirei teus carros, arruinarei as cidades de tua terra e demolirei todas as tuas fortalezas. Arrancarei de tuas mãos os teus sortilégios, e não haverá mais adivinhos no meio de ti. Tirarei do meio de ti os ídolos e as colunas, e cessarás de adorar a obra de tuas mãos. Extirparei de tua terra os bosques sagrados e arrasarei tuas cidades. Em minha cólera e furor, tomarei vingança das nações que não obedeceram. Livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Ouvi o que diz o Senhor. Vamos, advoga a tua causa diante das montanhas. Ouçam as colinas a tua voz. Ouvi, montanhas, o processo do Senhor, e vós, fundamentos perenes da terra. Porque o Senhor entrou em juízo com o seu povo, ele vai pleitear com Israel. Povo meu, que te fiz, ou em que te contristei? Responde-me. Fiz-te sair do Egito, livrei-te da escravidão, e mandei diante de ti Moisés, Arão e Maria. Povo meu,
Lembra-te dos desígnios de Balaque, rei de Moabe, e a resposta que lhe deu Balaão, filho de Beor. Lembra-te da etapa entre Setim e Gilgal, para reconheceres os benefícios do Senhor. Com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei diante do Deus soberano? Irei à sua presença com holocaustos e novilhos de 1 ano? Porventura, agradará ao Senhor com milhares de carneiros ou com milhões de torrentes de óleo? Eu lhe sacrificarei pela minha maldade o meu primogênito, o fruto de minhas entranhas, por meus próprios pecados? Já te foi dito, ó homem, o que convém, o que o Senhor reclama de ti, que pratiques a justiça, que ames a bondade e que andes com humildade diante do teu Deus. A voz do Senhor eleva-se contra a cidade, é sabedoria temer o vosso nome. Ouve, tribo, ouve, assembleia da cidade. Haverá ainda na casa do ímpio tesouros mal adquiridos e um efá diminuído e maldito? Pode-se ser inocente com balanças falsas e com um saco cheio de pesos enganosos? Os ricos da cidade são homens violentos, e seus habitantes proferem mentiras, e em sua boca a língua só serve para enganar. Por isso, vou começar a ferir-te por minha vez e devastar-te por causa de teus pecados. O que comeres não te saciará. Haverá fome em tua casa. Porás os teus bens em um lugar seguro, mas não os salvarás, e o que tiveres salvo, eu o entregarei à espada. Semearás e não colherás. Espremerás a oliva, mas não terás óleo com que te ungir. Pisarás o mosto, mas não terás vinho para beber. Observam-se as leis de Amri, seguem-se os exemplos da casa de Acabe. Procede como eles, para que eu te reduza à desolação, e teus habitantes às vaias e assobios. Suporta os insultos do meu povo. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7. Ai de mim, porque sou como quem restolha frutos no verão, como quem respiga depois da vindima. Não há sequer um cacho para comer, nenhum desses figos temporões de que tanto gostaria. Desapareceram os homens piedosos da terra, não há quem seja íntegro entre os homens. Todos andam à espreita para derramar sangue, cada um arma laços ao seu irmão. Suas mãos estão prontas para o mal. O príncipe exige um presente, o juiz cobra as suas sentenças, o grande manifesta abertamente suas cobiças, todos tramam suas intrigas. O melhor dentre eles é como um silvedo, o mais íntegro como uma sebe de espinhos. No dia anunciado por teus vigias vem o castigo, eles serão completamente destruídos. Não confies em colega, não contes com amigos, nem mesmo com quem dorme contigo. Guarda-te de abrir a boca, porque teu filho trata seu pai de louco, a filha levanta-se contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos são os da própria casa. Eu, porém, volto meus olhos para o Senhor, ponho minha esperança no Deus de minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Não te alegres a meu respeito, inimiga minha. Se estou caída, eu me levantarei. Se estou sentada nas trevas, o Senhor será a minha luz. Suportarei a cólera do Senhor, porque tenho pecado contra Ele, até que Ele tome em suas mãos a minha causa e deponha em meu favor, até que me conduza para a luz e que eu contemple a sua justiça. Minha inimiga verá isso e ficará coberta de vergonha, ela que me dizia: onde está o Senhor teu Deus? Meus olhos a contemplarão, quando for pisada aos pés como a lama das ruas. Aproxima-se o dia em que se reconstruirão os teus muros, aquele dia em que se ampliarão tuas fronteiras. Nesse dia virão a ti da Assíria e das cidades do Egito, desde o Egito até o rio, de um mar a outro, de uma montanha a outra. A terra se tornará um deserto por causa de seus habitantes. Tal será o fruto de suas obras. Conduzi com o cajado o vosso povo, o rebanho de vossa herança que se encontra espalhado pelas brenhas, para o meio dos vergéis.
que se paste como outrora em Bazã e em Galaad. Como nos dias em que saístes do Egito, fazei-nos ver prodígios. As nações os verão e sentirão vergonha de sua própria bravura, porão a mão na boca e seus ouvidos ficarão surdos, lamberão o pó como as serpentes, como os répteis da terra. Tremendo, sairão de seus retiros e virão amedrontadas para o Senhor nosso Deus, e elas vos temerão. Qual é o Deus que, como vós, apaga a iniquidade e perdoa o pecado do resto de seu povo, que não se ira para sempre porque prefere a misericórdia? Uma vez mais, tende piedade de nós. Esquecei as nossas faltas e jogai nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrai a vossa fidelidade para com Jacó e a vossa piedade para com Abraão, como juraste a nossos pais, desde os tempos antigos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, que sempre cuida de nós, pela sua misericórdia. O Senhor sempre vai nos chamando à conversão, nos chamando. E se a gente não ouve, a ruína vem, a consequência vem. Que nós não sejamos duros de coração, Senhor, mas que nós nos abramos às suas admoestações, que nós nos convertamos, Senhor, e, de fato, deixemos para trás as condutas idolátricas que desagradam o teu coração e que nos condenam, Senhor. Nós sabemos aquilo como está escrito em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Não nos deixa morrer, Senhor, no pecado, na idolatria. Converte o nosso coração, retira a dureza do nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, hoje lemos 2 Reis 17. É o último dia desse período que a gente está vivendo, que é o período dos reinos divididos, né? Do reino dos dois reinos divididos, que é o período preto. E amanhã, do cor preta, né? Amanhã a gente já começa. É um período muito difícil, um período de muita idolatria, de muito pecado. Por isso que a cor foi escolhida justamente uma cor que representa a noite, né? A ausência da luz ali. A gente vê quanta misericórdia de Deus enviando tantos profetas, enviando tanta coisa, enviando, sabe, gente para salvar, gente para orientar. E mesmo assim, eles escolheram, sabe? Escolheram pecar, escolheram fazer o que desagradava a Deus, né? Nós vimos aqui em 2 Reis 17 a queda do Reino do Norte, né? Pelas mãos da Assíria, um império potentíssimo. E esse povo caiu, gente, devido à idolatria, devido à desobediência a Deus. A narrativa detalhou aqui a transgressão, né, dos israelitas, e, ao mesmo tempo, que abandonaram a adoração, né, ao Senhor, e seguiram os costumes das nações pagãs, dos reis anteriores. A consequência foi a deportação de Israel para a Síria, a ocupação do território por outras nações. Gente, essa consequência aqui foi tão grave que nunca mais o povo se recuperou. Nunca mais. Mas veja bem, lá na aliança, lá atrás, com Abraão, Deus disse: eu serei o único Deus. Depois, com Moisés saindo do Egito, Deus deu a lei lá no deserto: se vocês adorarem outros deuses, abandonarem a minha lei, está reservada para vocês a ruína. Sim, nós aceitamos. Nós aceitamos a ruína se desobedecermos, porque nós queremos obedecer ao Senhor. Então Deus não condena alguém, não manda ninguém para o inferno. A pessoa se condena, né? Deus vai mandando oportunidades de salvação. É um profeta, é outro profeta. É o profeta que vem fogo caído, faz fogo cair do céu e queimar um holocausto molhado, no caso de Elias. Mas eles persistiram no erro e foi a ruína, né? A Síria invadiu, dominou Israel, deportou o povo de Israel que morava ali. E no lugar, é importante você entender esse desdobramento histórico. No lugar ali que eles moravam, né, que era para morar a Síria, o lugar onde Israel morava, a Síria levou Israel para lá, para a Síria, né, deportou os israelitas, deixou só um resto, os pobres, os coxos, os aleijados, os sem expressão, e trouxe outras 5 nações para morar naquele lugar, nações de outras religiões, de idólatras, de outras raças. Então, aquele povo israelita que ficou ali se misturou com esses pagãos idólatras e não se tornou mais o Israel de Deus puro, né? Porque Deus proibia o casamento com pessoas de outras religiões, que tinham outras raças, justamente porque se perderia a salvação, a mensagem de salvação que Deus veio trazer através de Moisés, dos profetas, etc. Então o povo de Israel nunca mais se recuperou, se misturou com outro povo e deixou de ser um povo de Deus, totalmente de Deus. Tanto que os judeus, que é o povo do sul, né,
eles tinham ódio ali dos samaritanos. Você entendeu por que Jesus não podia conversar com a samaritana, né? Nos padrões da época? Claro, Jesus quebrou os padrões da época para abençoá-la, curá-la, convertê-la. Jesus era Deus, né? Mas os judeus não conversavam com os samaritanos, porque para os judeus, os samaritanos eram vira-latas, né? Desculpa usar o termo assim, para uma analogia bem crua, né? Que não eram mais judeus, eram pagãos misturados. E aí eles começaram a incorporar as crenças das outras nações, o que era totalmente proibido, né? Então acabou o reino ali. E os samaritanos ficaram desprezados pelos judeus, porque os judeus foram os únicos que conservaram a linhagem, porque mesmo eles tendo sido deportados, eles conseguiram voltar depois, né? E com Esdras, Neemias, a gente vai ver lá na frente, no tempo da restauração, eles conseguiram reconstruir ali o templo e o culto, né? Restabelecer o culto. Mas, gente, olha as consequências do pecado. Isso é muito sério. Abandone, você que está no pecado mortal, você que está no adultério, você que está vivendo um relacionamento contrário a Deus, abandone. A consequência do pecado é a morte. Não é Deus que te condena, é você que se condena quando você escolhe desobedecer a Deus. Sabe? Você se condena, eu me condeno. Não existe nada pior no mundo que o pecado. Abandone, rompa com o pecado, sabe? Depois nós vemos Miqueias capítulo 5, um capítulo que contém pregações e profecias sobre o Messias, né? O reino de Deus, a restauração de Israel, a vinda de Jesus. O capítulo anunciou a vinda do Messias, que nasceria em Belém, né? Na Judéia, descendente de Davi. Jesus nasceu em Belém, José era da tribo de Davi, de Judá, né? E profetizou a libertação de Israel dos seus inimigos. Mas Deus como seu pastor, né? Miqueias, no capítulo 5, também criticou os líderes religiosos e políticos que não praticavam a justiça e a misericórdia. Você vê como a justiça e a misericórdia, a justiça para com os pobres é importante para Deus? Dá a cada um o que lhe é de direito, né? E no capítulo 6, resumiu a condenação de Israel pela desonestidade, avareza, violência e idolatria, e revelou que o povo não cumpriu o que Deus esperava, e agora deve se arrepender e voltar para ele. O capítulo 6, em particular, enfatizou a importância da justiça, da misericórdia e da humildade para com Deus, né? Tem que ser justo, tem que ser misericordioso com o outro e tem que ser humilde, né? Para agradar a Deus e não escapar, né? Da condenação a qual nossos pecados nos condenam, né? Capítulo 7 destacou a falta de honestidade de fé, né? Falta de honestidade e de fé do povo de Israel, bem como a corrupção e o abuso do poder, né? No entanto, também apresentou uma promessa de esperança, a misericórdia de Deus e a promessa de restauração para aqueles que se arrependerem e voltassem a Ele, né? A esperança reside na confiança em Deus, mesmo diante da desgraça. Falou da crise, da corrupção, do desespero, da esperança, né? É uma apostila de esperança. Enfim, é isso. Lembrando que você tem aí como tarefa, como leitura complementar, o Salmo 140, tá? Não fique sem ler. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da